Olá, boa tarde a todos. Eu sou Antônia Moraes, gerente de comunicação da Petros, e sejam muito bem-vindos à nossa live de resultados de 2025. Essa live ela integra um conjunto de iniciativas que nós temos promovido para fortalecer a transparência e levar o máximo de informações aos nossos participantes. Vale destacar que este ano nós também produzimos um hot site de resultados com informações detalhadas por planos e que está disponível no site da Petros. E para conduzir essa live de resultados, estão aqui comigo o nosso presidente Marcelo Farinha e os diretores Gustavo Gazanio, de Investimentos, Marco Aurélio Viana, de Seguridade, e João Marcelo Torres, que é o nosso diretor de Riscos, Finanças e Tecnologia. Bom, depois da apresentação dos destaques de 2025, nós vamos abrir um espaço para esclarecer dúvidas dos nossos participantes. Além das perguntas que nós recebemos previamente, nós vamos contemplar também as questões que estão sendo chegadas aqui, perdão, que estão chegando aqui no nosso chat ao vivo. Vamos começar? Presidente, é com você. Por favor. Desculpem aí a falha. Boa tarde. Muito obrigado, Antônio. Boa tarde, diretores. Boa tarde, caríssimos participantes. O ano de 2025 foi um ano histórico. A Petros teve o melhor retorno de investimentos da sua história, superior a 15 bilhões, refletindo a consistência das suas estratégias de investimento, que são baseadas na construção de portfólios sólidos, no trabalho técnico das equipes e no compromisso da entidade com a busca de geração de valor para os participantes. Mesmo em um cenário desafiador, a rentabilidade consolidada ficou mais de 3 pontos percentuais acima do objetivo médio de retorno da fundação. O patrimônio da Petros fechou assim quase 149 bilhões. E nesse início de 2025 já ultrapassou a marca de 152 bilhões. Pode passar, Antônio, por favor? Fiéis às nossas diretrizes, ou às diretrizes das políticas de investimentos, adotamos estratégias de aplicações que nos permitiram capturar oportunidades relevantes de mercado. Com isso, todos os planos superaram os seus objetivos de retorno. E o mais importante, com absoluta priorização da segurança das carteiras, ou seja, com redução do orçamento de risco concedido à área de investimento. O desempenho dos investimentos e o aumento do patrimônio marcam um ciclo virtuoso de crescimento da Petros. A coerência entre planejamento e execução, associada à robusta governança e à gestão dos investimentos, foi a base para a geração de valor e de ganhos sustentáveis para a fundação. Pode me mudar, por favor? Então, está aqui o conjunto de planos. Lembrando que a gente administra hoje 18 planos e todos, sem exceção, ficaram acima do objetivo médio de retorno. Pode passar, por gentileza. Muito bem. E nós temos números recordes, né? O PP2 teve a melhor rentabilidade de sua história, 15,3%. O patrimônio do plano avançou quase 10 bilhões. Lembrando que o PP2 é o maior plano de contribuição variável do país e que cresce rapidamente. Os PPSP superaram as metas de retorno pelo terceiro ano consecutivo, o que também reflete a bem-sucedida estratégia de imunização, que é um dos pilares do desempenho do exercício, lembrando que 90% da carteira está imunizada, protegendo os investimentos de oscilações de mercado. Trago também os planos de contribuição definida, o PP3, com rentabilidade de 13,15%, mais de 4 pontos percentuais acima do objetivo de retorno, e o FlexPrev, com rentabilidade também histórica, a maior de sua história, com 14,58%. Todos esses resultados demonstram a capacidade da entidade de geração de valor para os participantes. Pode passar. Então, Posso pegar aqui, presidente? Manda. O microfone aí, Fred. Por favor.
Bom, pessoal, primeiro, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar falando aqui com vocês. Falar um pouquinho sobre, aqui nesse slide, a gente vai trazer um pouquinho do número consolidado da Petros, tá, pessoal? Como o presidente falou ainda há pouco, a gente hoje administra 18 planos de benefício para 29 patrocinadores, e a gente tem planos de benefício em todos os tipos de benefício, né? Benefício definido, contribuição variável, de contribuição definida. Atualmente, a Petros conta com 133 mil participantes, a maior parte já em gozo de benefício, ou seja, cerca de 59% dos nossos participantes já recebem benefícios, 41% dos nossos participantes ainda estão na fase de acumulação de capital, ou seja, são ativos. Um número que a gente destacou aqui, que é um número também que é bem bacana em relação à Petros, em 2025 a Petros pagou cerca de 12 bilhões de benefícios, isso dá quase 1 bilhão por mês de benefício pago, chega a ser 10% do total de que as entidades de previdência aberta e fechada pagaram no ano de 2025, 10% disso é responsabilidade da Petros, né? No lado direito do gráfico aqui, a gente traz uma pirâmide, a composição da Petros de maneira consolidada, tá, pessoal? Somando todos os planos que a gente administra. A gente consegue ver que 59% dos nossos participantes assistidos já são 60 a mais, já estão numa fase mais madura da carreira, né? Você vê a maior parte dos nossos participantes está na faixa entre 60 e 69 anos. Eu vou passar, pode passar, por favor? Eu vou passar aqui os principais planos, a gente consolidou nesse número aqui, em razão da otimização do tempo. No bloco de cima, a gente consolidou os PPSPs, né? Planos Petros do sistema Petrobras, o repactuado, não repactuado e os pré-70. Nesses planos, a gente tem 67.800 participantes, né? 96% deles já em fase de benefício, né? E ainda temos 2.500 participantes ainda em atividade. E aí, no lado direito, na parte de cima do lado direito, a gente vê que 93,5% dos participantes têm mais de 60 anos. Ao passo que do lado embaixo, vocês vão ver o Plano Petros 2. O Plano Petros 2 a gente conta com 53.600 participantes e a maior parte já ainda em fase de acumulação de capital. A gente já tem 7.300 participantes em gozo de benefício, mas a maior parte dos participantes está em fase, né, de acumulação de capital. Vocês podem ver, 83,2% dos nossos participantes do Plano Petros 2 têm menos de 60 anos. E por que eu estou destacando isso? Porque é muito comum a gente analisar a Petros de forma consolidada, mas a Petros administra cada plano de forma muito específica. A depender, eu vou passar a palavra já para o diretor Gazaneu, diretor de investimento, a depender da estrutura do plano, da composição dos participantes e da fase que aquele plano está, aquele plano tem uma política de investimentos diferente. Gustavo Gazaneu, passo a bola para você aqui para a gente falar um pouquinho dos resultados de investimento. Muito obrigado, Marcão. Boa tarde a todos e todas. Muito bom estar aqui de novo, divulgando esses números para vocês. Aqui a gente vai falar um pouquinho primeiro do cenário macroeconômico de 2025, depois a gente entra no resultado consolidado, e aí depois, como o diretor Marco Aurélio falou, a gente vai entrar plano a plano, tá? 2025 foi um ano bem desafiador. A gente teve a elevação de juros no Brasil, que chegou a 15%. Em abril, ou seja, de 2025, logo depois do primeiro trimestre, a gente teve a política tarifária do presidente Trump, né, do governo americano. Abril foi um mês muito volátil, novas tarifas, o mundo achando que ia desacelerar, a inflação. Obviamente isso, junto com as tensões geopolíticas, ou seja, também aumentou a questão da tensão geopolítica. A gente teve um ano que no final ele foi muito bom para os ativos de países emergentes. A contribuição também foi a redução dos juros americanos. Os juros americanos começaram o ano de 2025 em 4,5%, terminou 3,75%. Isso ajudou também o fluxo de capital
para os países emergentes, né? E a gente tem alguns destaques ali embaixo. A Bolsa Brasileira performou quase 34%, teve um ano espetacular. O IPCA fechou ainda um pouco acima da meta, 4,26, mas com uma trajetória muito boa. E a Selic ficando em 15%, né? Então a gente teve um ano desafiador, com volatilidade, mas no final os ativos de risco performaram muito bem. Pode passar, por favor? Aqui a gente vai mostrar para vocês um pouco do resultado consolidado da Petros, tá? A gente mostra aqui por segmento. Vale só lembrar, como o presidente comentou, a gente teve um ano que o resultado foi de 12,57% consolidado, contra o objetivo de retorno de 9,11, ou seja, 3 pontos percentuais acima. A carteira da Petros hoje está dividida, como vocês podem ver no canto esquerdo, aí, quase 84% em renda fixa. Desses 84%, 65% estão representados nas estratégias de imunização. A gente hoje tem 6,7% de renda variável, 3,7% em estruturados, aí majoritariamente fundos multimercados. Imóveis a gente tem uma parcela de 3,1%, operações com participantes de 2,5%. Investimento no exterior, a gente tem uma pequena parcela que a gente acredita que é um ativo descorrelacionado, é importante ter no portfólio. No canto direito a gente pode, vocês podem enxergar a performance dos ativos da nossa carteira, ou seja, tirando investimento exterior, que performou menos 5,9%, e muito pela desvalorização do dólar frente ao real, né, que foi de cerca de 11,2%. Todos os demais investimentos, eles performaram acima do nosso objetivo de retorno. Pode passar, por favor? E aqui a gente vai entrar no resultado dos planos. Eu vou dividir essa apresentação com o diretor Marco Aurélio. A gente vai falar primeiro do PPSPR e NR. De novo, como o presidente comentou, o terceiro ano consecutivo que a gente bate o objetivo de retorno. A gente teve no R 10,37% de retorno contra o objetivo de 9,16% e 10,44% no NR contra o objetivo de 9,16%. Vale ressaltar, antes de eu passar a palavra para o diretor Marco Aurélio, que nós fechamos 2025 com ambos os planos, com 90% deles imunizados. Marcão, por favor. Obrigado, Gustavo. A gente vai olhar agora, pessoal, essa parte da direita aí da apresentação. Destacamos aqui o plano Petros Sistema Petrobras repactuado na parte de cima e o não repactuado na parte de baixo. A gente fecha o repactuado com patrimônio de 53,13 bi, tá? Esse é o número de 2025, ou seja, é o número que está aprovado na governança da Petros, está auditado pela auditoria externa. Retorno de investimento do ano passado de 4,87 bi, e a gente fecha com equilíbrio técnico positivo ajustado em 1,96 bi. Lembrando sempre, esse equilíbrio técnico ajustado é aquele que leva em consideração o ajuste de precificação, ou seja, toda a rentabilidade que a gente vai ter, vai oferir com os títulos públicos que a gente comprou e marcou na curva, em linha com a política de imunização que o diretor Gustavo falou há pouco. O PPS-PNR a gente fecha com 14,5 bi de patrimônio, o retorno de investimento em relação ao ano passado foi de 1,29 bi, e também fecha com equilíbrio técnico ajustado positivo de 180 milhões, também considerando o ajuste de precificação decorrente dos títulos públicos. Pode passar, por gentileza, pessoal. Vou levar aqui, tá, diretor? Os PPSPs pré-70, né, a gente teve uma rentabilidade de 10,74% ano passado, no R pré-70, frente a um objetivo de retorno de 8,43%, ou seja, mais de 2 pontos percentual também acima. O NR pré-70, a gente teve uma rentabilidade de 10,02%, também contra uma meta de 8,43%. E aqui, a gente tem o patrimônio, né, que a gente alcançou em 2025, do PPSPR pré-70, de 8,17 bi. Ano passado, esse plano teve de retorno, só de retorno de investimento, 410 milhões, e a gente fecha com equilíbrio técnico ajustado aqui de 390 milhões. O PPSP-NR pré-70 tem um patrimônio de 5,82 bi, ano passado 200 milhões de retorno de investimento, e também fecha com equilíbrio técnico ajustado de 190 milhões.
O próximo slide a gente vai falar um pouquinho de gestão de riscos, aí eu passo aqui a palavra para o diretor João Marcelo e para o presidente Marcelo Farinha. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Marcão, obrigado, Gustavo, pela apresentação dos números até agora. Nesse slide, a gente tem um conjunto de informações bastante importante, ele versa sobre os planos PPSPR e INR, no que tange a gestão de risco desses planos. Esse resultado recém-apresentado pelos ambos os diretores, ele também é possível por conta da gestão de risco, que é um dos pilares da Fundação. E no gráfico de cima, a gente tem duas informações importantes. A primeira é o limite de risco, que é o máximo de risco que a Fundação se permite na administração desses planos. E notem, ele vem caindo ao longo dos anos. O risco efetivo também. E o que é o risco efetivo? É o risco que a gente realmente realiza, no nosso portfólio. A informação bastante relevante aqui é que o nosso nível de risco em 2024 e em 2025, principalmente, o nível de risco efetivo, ele foi muito menor do que o limite possível. O que isso traz de informação? Primeiro, a gente não precisou efetivar um nível de risco no seu limite, que era o permitido, que era o máximo que a Fundação poderia se permitir, diante de um cenário econômico super positivo, e que no gráfico de baixo a gente pode ver em cada um dos ativos que a gente tem de NTNB, que eles superaram sempre a meta atuarial, ou seja, eu consegui realizar um nível de rentabilidade acima da meta atuarial, bastante acima, sem precisar incorrer no nível de risco efetivo em que pese o meu limite de risco me permitisse. Ou seja, um cenário de bastante segurança dentro do arcabouço da gestão de risco da Fundação, que não comprometeu a rentabilidade e nos colocou num patamar, vem nos colocando, na verdade, num patamar de efetivação de risco bastante razoável. Então, acho que a mensagem aqui é muito importante, a preservação da gestão do nosso portfólio com um nível de rentabilidade bastante importante, sem que a gente precise inverter a nossa operação um nível de risco maior do que o necessário. Pode passar o próximo slide, e eu acho que aqui eu passo para mim mesmo. Obrigado, João. Presidente. Obrigado, João. É importante destacar que, além do compromisso com a rentabilidade consistente, orientada ao fortalecimento do equilíbrio atuarial, a gente trabalha para buscar uma solução equilibrada e negociada para os planos de equacionamento de déficit. A construção de alternativas para os planos de equacionamento dos nossos dois maiores planos de benefício definido, que são o PPSPR e o NR, está sendo tratada em um fórum específico, que conta com representantes dos participantes, da patrocinadora e de órgãos de supervisão. Importante destacar que esse processo envolve diversas etapas e depende de alinhamentos, negociações e deliberações pelas instâncias de governança das partes envolvidas, até que a gente chegue a uma proposta de solução que a gente possa apresentar. Esse assunto é uma absoluta prioridade para a Petros, que vem fornecendo todo o suporte técnico necessário. Gazani e o Marcão, por favor, passo a bola para vocês. Obrigado, presidente. Aqui a gente vai apresentar o PP2. O PP2 teve um ano muito bom, como o presidente comentou, 15,25% de retorno contra 9,18%. Antes de passar a palavra para o Marcão, vale a gente ressaltar que a gente, em 2024 para 2025, a gente fez a segregação do PP2, do CD, da parcela CD e da parcela BD, e a parcela BD hoje ela está imunizada em cerca de 97%. A gente aproveitou o cenário, a conjuntura econômica, para imunizar a parcela BD e trazer mais previsibilidade para o participante e segurança nesse cenário. Marcão, com você. Perfeito, Gustavo. Belo destaque. A gente fecha o Petros 2, pessoal, e o Petros 2 é o maior plano de contribuição variável do país, né? A gente fecha o plano Petros 2 em 2025 com patrimônio de cerca de 59 bilhões, né, com retorno de investimento no ano de 7,56, e a gente fecha com equilíbrio técnico ajustado de 50 milhões.
De novo, esse equilíbrio técnico ajustado, como o diretor Gazanel falou, se refere à parcela de benefício definido, né? A gente tem cerca de 7 mil participantes nesse plano que já está em gozo de benefício. E aí, como o diretor Gustavo Gazanel lembrou há pouco, a gente fez recentemente a segregação dos ativos desse plano, olhando a parte dos assistidos que já estão em gozo de benefício vitalício, ou seja, já estão na carteira BD. Por isso aqui embaixo a gente destaca a rentabilidade da carteira BD foi de 12,31, porque nessa fase aqui o que se busca é menor volatilidade e garantir a manutenção do reajuste dos aposentados em renda de benefício definido. Ao passo que na carteira de contribuição definida, ou seja, os participantes assistidos que estão ainda em fase de acumulação de capital, aqui o que se vislumbra é a otimização dos recursos, o aumento dos saldos individuais, a rentabilidade foi de 15,67%. Pode passar a próxima. Diretor Gustavo. Obrigado, Marcão. Aqui a gente traz um gráfico que a gente achou muito interessante, vale mostrar para os participantes a rentabilidade do PP2 desde a criação de 2007. A gente atingiu 500% de retorno ao longo desse período. A gente mostra aqui que a gente bate o IPCA, a gente bate o Ibovespa e bate o CDI. Isso é um ganho real calculado de cerca de 280%. É importante a gente mostrar isso para demonstrar o trabalho que a gente vem fazendo e também a importância da poupança, né, da previdência. Isso aí vai dar ao participante no final, né, quando ele for colher os frutos, uma receita muito importante. Então, poder mostrar que desde a criação a gente tem 500% de retorno, eu acho que é muito importante e a gente resolveu trazer esse gráfico, é um marco também interessante. Vamos para a próxima? Aqui a gente vai falar um pouco do PP3 FlexPrev. De novo, vou dividir com o diretor Marco Aurélio. PP3, resultado de 13,15% contra 8,71% do objetivo de retorno, também um resultado muito bom para o plano. O FlexPrev também, 14,60% contra 8,79%, ambos os planos com resultado muito expressivo. Marcão. Obrigado, Gustavo. Bom, o PP3 a gente fecha 2025 com 4 bi de patrimônio administrado, com retorno de investimento de 500 milhões. Marcão, por que aqui não tem aquela coluna de equilíbrio técnico ajustado? Porque tanto o PP3 quanto o FlexPrev, eles são plano na modalidade de contribuição definida. Ou então, o próprio saldo de conta já ajusta o resultado do plano, né? O FlexPrev, a gente fecha 2025 com cerca de 1,20 bi e 140 milhões de retorno de investimento no ano passado. Pode passar, por gentileza. A gente destaca aqui ainda 4 planos grandes, né? 3 deles de benefício definido e um de contribuição variável, o misto Sanasa, Ultrafértil, Nutriflex e o Arlanxel. O Ultrafértil fecha com equilíbrio técnico ajustado negativo, mas para esse plano a gente conseguiu fazer acordos com as patrocinadoras. Esse plano tem um outro caminho que está sendo trilhado e negociado igualmente com os participantes assistidos, foi negociado, na verdade. O misto Sanasa, que é um plano de contribuição variável, bem parecido com o funcionamento do plano Petros 2, a gente também fez a segregação da parcela de benefício definido, ele fecha com equilíbrio técnico ajustado, positivo, em 3,34 milhões. O Nutriflex e o Arlanx também são planos de benefício definido e igualmente fecham com equilíbrio técnico ajustado positivo. Pode passar, por favor. Devolvo a palavra para o presidente. Obrigado, Marcão. E para sintetizar e bem direcionar todos os esforços da entidade, a gente definiu 3 diretrizes de gestão: a busca da eficiência, a mitigação de riscos e a melhoria da experiência do participante. É nesse tripé que a gente assenta todas as ações que a gente executa. Ou seja, antes da tomada de qualquer decisão, nós nos perguntamos: estamos com essa decisão melhorando a eficiência? Estamos mitigando os riscos? Estamos melhorando a experiência e a vida do participante? Então, são essas as 3 diretrizes que regem as nossas ações administrativas. Passa, por favor, e eu chamo você, João, para falar da gestão administrativa. Obrigado, presidente. Aqui nesse slide, pessoal, a gente consegue vislumbrar
duas informações bastante importantes, né? Primeiro, a média da taxa de administração equivalente da Petros, que só não é a segunda, né, melhor taxa de administração equivalente do segmento, né, em patamares em que 16% do custo, né, administrativo são cobertos por fontes alternativas de receita. Se a gente perceber historicamente, a nossa taxa de administração equivalente vem reduzindo ao longo do tempo, desde 2021, de 0,24%, passando ali em torno de 2023 e 2024 a 0,21%, chegando em 2025 e 2026 a 0,2%. Nós continuamos em busca, né, de iniciativas que nos permitam capturar outras receitas, né, alternativas e ações que tragam eficiência operacional, como o presidente tocou no slide anterior, que nos permitam, né, maior eficiência e, portanto, redução do nosso nível de despesa, para que não só estabilizemos o patamar da taxa de administração equivalente, mas consigamos, ao longo do tempo, priorizar ações que possam reduzi-lo. Então, essa é uma mensagem bastante importante, porque perseguir a eficiência administrativa para a gestão da Petro é um dos pilares, né, dentro do tripé que a gente acabou de apresentar ali, falando da eficiência operacional. Pode passar, por favor? Bom, não só a questão da eficiência operacional, mas como novamente o nosso presidente acabou de mencionar, a questão da mitigação dos riscos é um dos pilares também da nossa gestão. E tão importante quanto o nosso reconhecimento desse pilar e todas as ações que a gente faz no nosso dia a dia e na nossa operação é o reconhecimento de entidades que falam por si, né? Não somos nós nos reconhecendo, né? É a ISO 31000, que é essa certificação que reconhece a aderência das nossas práticas aos melhores padrões operacionais e excelência internacional, e o grau de excelente, né, da Fitch Rating, que a gente renovou recentemente e que garante a gestão de investimentos classificadas no nível máximo, né? Isso é importante porque não só traduz a questão da gestão ótima de investimento, mas como reflete como a forma de gestão de riscos na sua governança permite, em decisões colegiadas e em segregação de funções, que a gente tenha uma governança que traga o reconhecimento ao nível de uma entidade como a Fitch Rating. Pode passar, por favor? Obrigado, João. Pessoal, falamos muito de dinheiro. Vamos falar um pouquinho do que a gente tem feito aqui para que o participante perceba a melhoria de sua experiência no relacionamento com a sua fundação. A gente roda constantemente, né, anualmente, uma pesquisa de satisfação, e essa pesquisa de satisfação ela é insumo muito importante para a gente ver aonde a gente está fazendo a coisa acontecer de forma que o participante esteja percebendo e o que a gente não está mandando tão bem e a gente precisa, de fato, melhorar. Essa pesquisa de satisfação alcançou um resultado positivo de 75% ano passado, um avanço de 3 pontos percentuais em relação à pesquisa de 2024. A gente tem um outro índice em que a gente mede também a qualidade do nosso atendimento. A gente que chama um NPS, é uma metodologia internacional, e a gente mede, de fato, o atendimento que o nosso participante tem nos nossos canais de atendimento, todos eles, né? Seja call center, seja chat, e-mail. A gente alcançou também um nível histórico de 68,7%. Ano passado, a gente fez mais de 5.400 atendimentos presenciais, tanto aqui no Rio de Janeiro, quanto no que a gente chama aqui do nosso programa Pets Mais Perto de Você, no Pets Itinerante. A gente fez mais de 750 atendimentos fora do Rio de Janeiro, em 11 cidades diferentes, só em 2025. Tá? Aqui no quadro da direita também um número que mostra a evolução da qualidade de atendimento. De maneira geral, a gente diminuiu a quantidade do tempo médio de concessão de benefício. Então aqui, eu não vou meter os números aqui, mas basicamente o quadrinho azul escuro, né, é o resultado de 2025 e o verde, para mim é verde isso aí, pessoal. O verde é o resultado de 2024. Então você vai ver, por exemplo, a gente levava 30 dias para concessão de aposentadoria, estamos levando 25. 18 dias para concessão de pecúlio, estamos levando 18. Pensão, a gente continua ainda com 19, resgate, a gente diminuiu 19 para 15. Isso é uma meta da turma aqui, a diminuição do prazo, do tempo médio de concessão de benefício, mas a gente já percebe alguma melhoria
na evolução de 2024 e 2025. Pode passar a turma, por favor. Bom, ainda em relação à questão da melhoria de experiência, e aqui eu quero trazer algumas iniciativas bem interessantes. A Petros, como o diretor João falou, né, a Petros tem alguns selos ali que só ela tem, por exemplo, de entidades fechadas de previdência complementar, o selo da FIT só a Petros tem. A gente também inaugurou, a gente foi protagonista disso aqui, inaugurar o canal de notícias de WhatsApp, é a única grande entidade fechada que tem, a gente já tem mais de 16 mil seguidores lá. Quem não segue ainda o canal de WhatsApp, recomendo que siga, porque lá tem as notícias oficiais, fresquinhas, quase que online, do que a Petros está divulgando no seu site, nos seus canais de maneira geral. A gente criou também uma página chamada Transparência Ativa, em que a gente traz todas as informações que a gente está divulgando, a gente faz um hub ali de conteúdo, né? A gente concentra ali tudo que a gente divulga em relação a números, a gente inclusive tem um painel muito interessante, do qual a gente extraiu esse painel de participantes por plano. O participante pode ir lá e ver no seu plano onde que ele está, lá a sua faixa etária, em qual onde ele está se enquadrando ali na característica do seu próprio plano. A gente faz também a divulgação da rentabilidade de prévios investimentos até o dia 12 de cada mês, também é divulgado lá no site da Petros. Então, são medidas de transparência que a gente tem trazido aí para aproximar cada vez mais a Petros dos seus donos, que são os participantes assistidos. Pode passar, por favor. Agora eu devolvo a palavra para o diretor João e para o diretor Gazanil. Obrigado, Marcão. Pessoal, aqui nesse slide eu vou bater uma bola com o Gustavo. Antes do Gustavo entrar e falar sobre a questão de segurança e de diversificação da política de investimento, acho que tem uma mensagem bastante importante que antecede o que a política de investimento traz para a gente, que é a realização, né, de toda uma estratégia que vem desde a discussão do apetite a risco da fundação, passando pela determinação do orçamento de risco, né, e que no final o orçamento significa a alocação que a gente quer dar desse risco a cada um dos ativos, né, e por consequência, na execução desse orçamento, vem a política de investimento que determina como a gente efetiva isso, como a gente realiza essa alocação no dia a dia. E aí, obviamente, dentro de todo esse cenário que a política de investimento permite, vem a estratégia de segurança e diversificação, e aí eu passo a palavra para o Gustavo para ele desmembrar um pouquinho melhor esse raciocínio para nós. Obrigado, João. É isso aí. Conforme você colocou, quando a gente desenha política, na verdade, são várias áreas envolvidas, a área atuária, a área de risco, a área de investimentos, então é um conjunto de pessoas, de informações que dão subsídio para a gente desenhar essa política, né? A mensagem principal aqui é a renda fixa, é a imunização, a continuação da imunização dos planos maduros. A gente tem como alvo, nos PPs e SPs, atingir 97% de imunização em 5 anos. Isso é desafiador, mas a gente acha que é possível atingir e vai dar mais previsibilidade, mais tranquilidade para o participante. Na parte de renda variável, é otimização das carteiras, principalmente dos planos de contribuição definida e contribuição variável, né? Otimização em relação ao risco-retorno. Investimentos estruturados, a gente tem vários investimentos estruturados, mas aqui o foco é em fundos multimercados, como eu falei anteriormente. Investimentos imobiliários e redução da vacância. A nossa equipe de imóveis tem feito um trabalho espetacular reduzindo a vacância dos nossos imóveis, venda de ativos e a realocação em fundos de investimentos imobiliários listados, né, com liquidez. E a parte do investimento exterior, como eu citei também, que é uma parte de descorrelação com os ativos locais, é muito importante para a composição do portfólio. Mas a mensagem principal aqui é o seguinte: a política de investimento 2630, ela preza pela imunização, somente nos planos B10, diversificação nos planos CVs e CDs, e a diminuição do limite de risco, né? Foi esse tripé que a gente desenhou olhando a política de investimento para os próximos 5 anos e olhando os investimentos da fundação. Pode passar, por favor. Aqui eu passo a palavra para o presidente, por favor. Obrigado. E pegando um gancho aí na política de 2630, a gente chegou em 2026.
E a gente começa bem o ano de 2026, com todos os planos novamente, todos os 18 planos, novamente superando os seus objetivos de retorno. Mas mais importante do que avaliar os resultados absolutos, seja do ano passado, seja deste ano ou do próximo, eu quero destacar aqui a direção que esses resultados apontam, que é uma trajetória de geração consistente de valor para a entidade e para os seus participantes. Também eu quero dizer que, como a gente disse no início, essa live ela faz parte de um cronograma de divulgação de resultados. A gente vai percorrer as principais praças onde há os participantes para fazer apresentações presenciais. Em breve a gente vai informar a todos. E até o fim deste mês a gente divulga o nosso relatório anual. Relatório que é a principal publicação de prestação de contas da Petros. E que este ano traz novidades com recursos para facilitar a compreensão das informações. Por fim, participantes, eu quero, em nome da diretoria, agradecer aos representantes de todos os nossos órgãos de governança, os órgãos de supervisão, os patrocinadores, os nossos empregados, a todos os nossos mais de 133 mil participantes que fazem a grandeza da Petros. E quero, em particular, agradecer a vocês que estão aí e que nos honram com a sua presença. Muito obrigado. Obrigada, presidente, diretores. Bem, agora vamos para o segundo bloco aqui da nossa live, né, que é responder as perguntas, as dúvidas dos nossos participantes. E aí eu gostaria também só de reforçar, Marcão, como você falou dos nossos canais, né, do WhatsApp, a gente tem aqui essa última tela da apresentação, tem um QR Code, que eu convido os nossos participantes que ainda não seguem a gente, né, lá no WhatsApp ou no YouTube, é só apontar a tela do celular para cá, para esse QR Code, que você já vai direto para os nossos canais, tá? Então, vamos começar, então, as perguntas. Eu vou ler algumas perguntas que nós recebemos previamente, com algumas que também estão chegando aqui no chat para contemplar, né, o máximo de participantes. E a primeira delas é com relação aos nossos resultados de 2025 e como eles podem, né, influenciar aí a questão dos equacionamentos nos PPSPs R e NR. É a dúvida do Nonato, do Emílio, do Hélio e do Sérgio Fonseca, que colocou aqui no nosso chat ao vivo. Ele pergunta por que a Petros, então, não revisa, né, o equacionamento e aplica uma redução dessas cobranças extras que são feitas aos participantes. Enfim, resumidamente, então, aqui, os participantes querem saber se, a partir desse resultado de 2025, é possível diminuir os planos de equacionamento que impactam os participantes do PPSPR e do PPSPNR. Farinha e Marcão, por favor. Nonato, Emílio, Hélio, Sérgio Fonseca, obrigado. Essa é uma pergunta bastante relevante. Os resultados superavitários que a gente tem mostrado e que a gente obteve recentemente, eles representam um avanço importante e demonstram que os planos estão caminhando na direção correta. A geração de resultados consistentes ao longo do tempo é a base para fortalecer o equilíbrio atuarial, para reduzir riscos e dar maior segurança à sustentabilidade dos planos no longo prazo. Apesar disso, pessoal, os resultados alcançados até aqui ainda não são, do ponto de vista técnico-atuarial, suficientes para permitir, seja o encerramento imediato dos planos de equacionamento, seja a sua redução. E isso acontece, entre outros fatores, porque uma parcela relevante dos resultados gerados é consumida pelo crescimento das contingências judiciais, que acabam exigindo provisões e impactam diretamente a situação atuarial dos planos. Mas eu quero destacar aqui que a Petros reconhece a relevância e a sensibilidade do tema dos PETs. E é exatamente por essa razão que a gente busca uma solução equilibrada, sustentável e responsável para os equacionamentos. E isso ocorre em fórum específico, com a participação de representantes dos participantes, dos patrocinadores. Agora, um ponto. A gente precisa respeitar
os prazos legais que são exigidos, respeitar a governança de cada uma das partes envolvidas, bem como conciliar as preocupações de cada um desses agentes. Essa abordagem garante que decisões relacionadas aos PETs sejam tomadas com responsabilidade, com transparência e com foco na perenidade dos planos. Mais importante do que uma decisão rápida é uma decisão segura, e é isso que nós conseguimos. Importante, a Petros está comprometida com a busca de uma solução equilibrada, negociada e definitiva para os PETs. Marcão, você quer acrescentar alguma coisa? Presidente, você não deixou nada para eu falar. Está perfeita a resposta. Pessoal, é isso. Assim, o equilíbrio técnico ajustado, ele já leva em consideração, né, o que a gente chama de ajuste de precificação, né, turma? Então, já leva em consideração os ganhos que a gente vai ter com os títulos públicos que a gente ganha, que a gente marcou na curva, e a rentabilidade que a gente vai ter acima da meta. Então, em termos monetários é um valor expressivo, mas em percentual não é um valor tão expressivo que dê conforto ainda para fazer revisão de PED. O PPSPR, por exemplo, presidente, o equilíbrio técnico ajustado representa 3,8% do total das obrigações do plano. E o PPSPNR, cerca de 1,3%, enquanto você estava falando, estava pegando os números aqui. De fato, são consistentes, são robustos do ponto de vista numérico, é um valor bastante representativo, mas ainda, como o presidente falou, ainda não são suficientes para a gente estar falando uma revisão de PED desse momento, tá? Antônia. Sim. Obrigada, Farinha, obrigada, Marcão. Bem, agora eu vou passar a pergunta para o Gustavo. Gustavo, vamos falar de perfil de investimentos. É a dúvida do Edgar Fabre, que é ativo do PP2, e do David Teixeira Sabino, aqui também no chat, que perguntam se há uma previsão, né, de a Petros oferecer, então, que os participantes possam escolher a alocação de recursos entre diferentes perfis de investimentos. Gustavo. Excelente, Antônio. Obrigado. O estudo de perfil de investimentos faz parte do processo de modernização dos planos, né? A gente já avançou, mudando o regulamento do plano, do PP2. A gente escolheu a estratégia, após a CNPC 61, que de 2024, final de 2024, que ela fez com que os planos CDs e CVs tivessem a possibilidade de adotar a parcela de imunização, ou seja, compra de títulos públicos até 5 anos a mercado, compra de títulos públicos na curva acima de 5 anos. A gente adotou essa estratégia, né? Então, assim, a gente em 2025, na parcela CD, a gente imunizou uma parte dos planos. Isso nos deu a possibilidade de entender um pouco mais o plano, né? A característica, o desempenho. Então, o que a gente está fazendo agora é se aprofundando nessa estratégia de imunização e consolidando ela, e após essa consolidação a gente vai se aprofundar mais ainda na discussão sobre o perfil de investimento dos planos, tá? Obrigada, Gustavo. Eu vou continuar com você, tá? Agora é a dúvida do Antônio Gravena, que ele é aposentado do PPSPR. Ele pergunta por que a diferença tão grande entre os rendimentos do PPSP, né, dos PPSPs, comparado ao PP2? Excelente pergunta, Antônio. A gente escolheu, então vamos lá, a gente tem 18 planos aqui que a gente faz a gestão, né? São 18 planos com características diferentes, são planos BDs, CVs e CDs. Nos planos BDs, a gente escolheu a parcela de imunização, que, de novo, é compra de título público a mercado, com vencimento até 5 anos, compra de título público na curva acima de 5 anos e caixa. Então, a estratégia dos BDs é entregar resultado com previsibilidade. A gente aproveitou a conjuntura de taxa de juros elevados, de títulos públicos, as NTNBs pagando IPCA mais 7, para fazer e executar essa estratégia. Então, a diferença é que os planos BDs a gente adotou a estratégia de imunização e os planos CDs são planos mais jovens,
A gente também executou uma parte dessa estratégia de otimização, mas a gente tem uma carteira de otimização. Essa carteira de otimização ela contempla também renda variável, outros ativos. Então, por isso essa diferença, tá? Mas, de novo, a gente respeita muito a política de investimento, a gente respeita muito o limite de risco de cada um dos planos e a gente adotou estratégias distintas entre planos mais maduros e planos mais jovens. No caso, o PPSP mais maduro e o PP2 um plano mais jovem. Obrigada, Gustavo. João, o Marcelo Alves, ele enviou o seguinte questionamento. O que essas certificações ISO 31000, Fitch Ratings trazem de benefícios para os participantes? Você poderia explicar, por favor? Claro. Bom, antes de mais nada, obrigado pela pergunta. Eu acho que dá a oportunidade da gente explorar um pouquinho melhor o que essas certificações significam na prática, né? Quando a gente recebe uma certificação como essa, significa que um agente externo veio aqui na nossa fundação e verificou quais são as nossas práticas operacionais que permitem dizer que a gente tem uma governança robusta, tanto do ponto de vista de mitigação dos riscos, quanto da gestão de investimento, que é o caso da ISO 31000 e da Fitch Rating, respectivamente. Então, benefícios que essa governança trazem, né? Não só a questão da mitigação de risco e a segurança aos participantes que os investimentos serão realizados buscando a otimização de rentabilidade, mas também de que, do ponto de vista operacional, a gente não vai incorrer riscos que já tivemos no passado e que a gente não quer que voltem à tona. Então, assim, mas principalmente a discussão da otimização da rentabilidade, né? Porque é justamente onde a gente conjuga a certificação da ISO 31000 com a da Fitch Ratings. Então, os benefícios na prática são esses, né? Ou seja, a gente tem um olhar externo que vem aqui e identifica que o que a gente está dizendo e o que a gente comunica na nossa operação no dia a dia é verdade. Obrigado, Antônio. Obrigada a você, João. Marcão, vamos falar agora de meta atuarial. A dúvida do Fábio, que ele é participante ativo do PP2, e do Fernando Durão, que é aposentado do PPSPR, sobre a meta atuarial, né? Eles perguntam por que a taxa Selic ao longo do ano permaneceu no patamar de 15%, ou melhor, se a taxa Selic permaneceu no patamar de 15%, como explicar o estabelecimento de um objetivo de retorno de apenas 9%? Então, por que a meta atuarial da Petros ela seria menor do que a taxa básica da economia? Fábio e Fernando, né? Obrigado aí pela pergunta. Já que são dois perguntando, eu vou chamar o diretor Gazanil para me ajudar nessa resposta também, dois respondendo. Mas, pessoal, basicamente, quando você faz a projeção da obrigação dos planos, você não está olhando o curto prazo, você não está olhando ano que vem, nem daqui a 2 anos, você está olhando daqui a 3 anos. Você está olhando um futuro até o pagamento do último benefício do último beneficiário. Então, o olhar aqui é de longuíssimo prazo. Não sei se todos já pararam para pensar, o contrato de previdência complementar provavelmente é o contrato mais longo que a gente assinou na vida, né? Maior até do que financiamento imobiliário. Financiamento imobiliário é 30, 35 anos, a gente tem 30, 35 anos de acumulação, mas os 30, 35 recebendo de benefício. Então, assim, o olhar aqui da política de investimento é um olhar de longo prazo. Gustavo? Marcão, é isso mesmo, você colocou muito bem, assim, o nosso olhar aqui é além da Selic, né, além da taxa básica de juros, a gente está olhando aqui 2060, 2070, 2080, então a gente não mira a Selic, a gente tem um objetivo de retorno bem claro, né, que serão mais suficientes para a gente poder pagar os nossos participantes, e é nisso que a gente mira. Então, hoje a Selic está em 15%, amanhã ela está em 10% ou em 8%. A gente não está olhando a Selic, a gente está olhando as nossas obrigações de longo prazo. Obrigada. Presidente, agora essa pergunta aqui é para você. É do Martin, que é participante ativo do PPSPR. Ele pergunta se a Petros teve alguma perda financeira em razão da liquidação do Banco Master, e se a Petros tem esse investimento em carteira.
Obrigado, Marcos. Nenhuma perda financeira relacionada a esse ativo e não temos nenhum ativo desse aí na nossa carteira. Eu acho que é importante destacar que isso reflete o bom momento da nossa governança, a maturidade da nossa governança, né? E isso é refletido nos selos que o João Marcelo acabou de dizer aqui. Quando a gente recebe aqui uma agência externa como o Fitch Ratings, ou uma agência externa como a que faz a avaliação da ISO 31000, eles avaliam todos os nossos processos, verificam todos os nossos processos e emitem uma chancela. É uma auditoria externa dizendo que o que a gente faz está em linha com as melhores práticas. Essa é a garantia de que a gente segue no bom caminho. Então, reiterando, não temos nenhum tipo de papel desse aí que você mencionou. Obrigada, presidente. Falando em auditoria, a Maria Adelaide colocou aqui no chat a seguinte pergunta: quando será feita uma auditoria externa no cálculo atuarial do PPSP? Não acredito em um cálculo que me leva a pagar PED o dobro da minha contribuição normal. E eu convido também o Marcão para apoiar aqui nessa resposta, por favor. Obrigado pela pergunta, Antônia. Anualmente, as demonstrações financeiras da Petros são auditadas por auditoria externa. E essa auditoria, quando analisa os números da Petros, não analisa só os ativos, ela analisa todos os direitos que a Petros tem, assim como as obrigações que a Petros tem, por plano e consolidado. Então, assim, o resultado da Petros é justamente a diferença das obrigações, né, com o resultado, com o patrimônio que a Petros administra. Então, assim, objetivamente respondendo a sua pergunta, a Petros já é auditada por isso, anualmente. Obrigada, Marcão. Bem, vamos falar aqui de pré-70, Marcão, continuando com você, tá? Por que os planos pré-70 não têm mais empréstimo? A carteira está fechada. E quanto tempo vai ficar fechada? É a dúvida da Cleonice, que é pensionista. Cleonice, obrigado aí pela pergunta, obrigado pela audiência aí, turma do pré-70. Pessoal, a carteira de empréstimos, ela é um dos investimentos do plano. Então, assim como a carteira de título público, a carteira de renda variável, para outros planos, a carteira de empréstimos também faz parte da política de investimento. E aí, como a gente falou aqui durante a live, a gente olha cada plano de forma específica. Ou seja, a gente olha o grupo de participantes, a massa, né, que a gente chama massa de participantes que compõe aquele grupo daquele plano, os patrimônios que aquele plano administra, os objetivos daquele plano. Então, quando a gente faz a aprovação da política de investimento, todos esses fatores são levados em consideração, né? Então, quando a gente foi aprovada a política de investimento, não previa a abertura de novas concessões de empréstimo, justamente para alcançar o objetivo de retorno do plano, né, para trazer segurança ao próprio plano. Então, por essa razão, a carteira de empréstimos hoje não está aberta para novas concessões. A gente tem os participantes que têm empréstimo continuam normalmente, né, fazendo seus pagamentos, mas a gente não tem novas concessões previstas na nossa atual política de investimento. Tá bom, Antônio? Obrigada, Marcão. Bem, agora eu convido, por favor, o Gustavo. Tenho aqui uma sequência de perguntas para você, Gustavo. E antes eu gostaria só de reforçar que nós temos aqui no nosso chat online uma pesquisa para avaliar também a nossa live, né? Buscando sempre aprimorar as nossas transmissões ao vivo. Por favor, eu peço que responda. Bem, Gustavo, a pergunta do Gabriel aqui no chat é o seguinte: ele gostaria de saber se a Petros tem utilizado inteligência artificial nos investimentos, ou se tem um estudo, né, de quanto isso, e se tem um estudo de quanto isso tem contribuído na melhora dos resultados. Excelente pergunta, Gabriel. A gente, em 2025, aqui na Petros, a gente fez uma política de uso de inteligência artificial. Tá? E, inclusive, a gente teve um hackathon aqui dentro de casa, aqui dentro da Petros, com várias propostas de uso de inteligência artificial. Hoje a gente tem 13 ações de uso de inteligência artificial, falando na casa como um todo. Agora, especificamente na área de investimentos, a gente já vê um ganho de produtividade em uso da inteligência artificial para leitura de dados macroeconômicos, leitura de dados quantitativos, leitura de cenário,
a gente recebe muita informação e, assim, de diversos atores, e a gente consegue otimizar com a inteligência artificial essa leitura. Então, assim, para a gente está sendo muito importante, está sendo um aprendizado. A gente aprende a cada dia, a cada momento. Eu acho que não só a gente da área de investimento, mas toda a fundação. Então, sim, a gente utiliza, a gente está aprendendo, a gente tem uma política e a gente espera que cada vez mais a gente vá utilizar a IA dentro de casa. Perfeito, Gustavo. Agora falando um pouco sobre o cenário, né, geopolítico, em razão da guerra no Irã, o George e o Carlos Alberto, ambos participantes do PP2, eles perguntam se é possível manter, né, esses bons resultados aqui ao longo do ano, considerando, então, essa crise, né, e a guerra do Irã, e qual é o impacto dessa situação no plano Petros 2? Boa pergunta. Então, vamos lá. A gente tem uma guerra que ela impactou bastante o preço do petróleo. Obviamente, isso faz a gente reconsiderar ou reanalisar o nosso cenário de inflação, não só no Brasil como no mundo, mas a gente pode ver que, por exemplo, a Bolsa de Valores hoje bate a máxima histórica. O dólar cai abaixo de 5. Então, a gente já tem um cenário que a gente desenhou para o ano de 2026. Obviamente que a gente não contava com essa guerra, mas, assim, está tudo se desenhando conforme o nosso cenário. A gente continua acreditando ainda em queda de juros para o Brasil, a gente continua acreditando que o real vai se valorizar frente ao dólar, que a Bolsa ela apresenta ainda um nível razoável. Então, em termos de PP2, a gente está muito bem alocado. A gente, obviamente, está sempre analisando oportunidades, tanto para redução de risco quanto para aumento de risco, de novo, respeitando todos os limites da política de investimento. E hoje o PP2 ele utiliza menos de 40% do risco aprovado. Então, a gente está bem seguro com a nossa estratégia. E a gente espera sim que a gente vai ter um ano também tão bom quanto o ano passado. É o que a gente espera, é o que a gente desenha na nossa estratégia aqui dentro. Obrigada, Gustavo. Bem, nós chegamos a 1 hora de live. Eu pergunto ao presidente se nós podemos avançar mais 10 minutinhos para conseguir responder mais perguntas aqui dos nossos participantes. Podemos, Farinha? Vamos embora, Antônia. Vamos lá, em frente. Vamos lá. Então, eu vou seguir aqui com você, inclusive. São perguntas relacionadas a esse trabalho, né, do GT. Bem, vamos lá. O Manuel Luiz Costa, ele é do PPSPR, ele pergunta quando sairá um novo plano dentro do escopo de busca de uma solução, né, para livrar os participantes dos PEDs. O José Antônio, que é aposentado do PPSPR, ele pergunta se já tem data para implementar esse novo plano. Então, por favor, Farinha, por favor, esclareça esses temas. Se eu soubesse que a pergunta era para mim, eu não tinha autorizado seguir com o tempo, não. Brincadeiras à parte, o fato é que eu volto a uma coisa que falei agora há pouco, que esta é uma solução que vem sendo perseguida com bastante afinco pela Petros. E a gente precisa respeitar os tempos da legislação pertinente, assim como o tempo das partes que compõem esse grupo de trabalho que vem discutindo o PED. Então, é difícil cravar uma data, mas o mais importante é a gente frisar mais uma vez que a Petros é absolutamente comprometida com a busca de uma solução equilibrada, negociada e definitiva para os PEDs. Tão logo a gente tem alguma notícia, a gente vai divulgar para vocês. Presidente, com relação a um eventual PED déficit no futuro, o Celiondivo, né, Gonçalves Dias, que é aposentado do PPSPR, e o João Marcos Sabino, eles perguntam se o resultado de 2025, se eles afastam, né, a possibilidade de um novo PED no futuro, e o que está sendo feito para que isso não volte a acontecer. Celiondivo, João Marcos, mais importante, como eu disse há pouco, do que olhar a magnitude dos resultados, é observar a direção que eles vêm tomando.
uma trajetória de sustentabilidade, é uma trajetória de geração consistente de resultados. À medida que eles vão ocorrendo, eles vão reduzindo, mitigando o risco da carteira e, portanto, afastando essa preocupação que você manifestou. O que vem sendo feito? Eu acho que agora é o momento da gente falar, mais uma vez, da robustez da nossa governança. A Petros é uma entidade que aprende com a sua história, que aprimora os seus processos e que fortalece a sua governança. Veja, todas as decisões na Petros são colegiadas. Ninguém toma decisão sozinho. Segundo, segregação de funções. Então, a gente teve a oportunidade de ver aqui a dobradinha em que o João Marcelo, da DIFT, é quem fornece limites de risco para a área de investimento operar. A área de risco é totalmente segregada. Ela avalia a adequação e o respeito às diretrizes da política de investimento, se a área de investimento está cumprindo ou não. Então, segregação das decisões. Nós temos alçadas e competências bem definidas. Cada um sabe o que pode fazer e até onde pode fazer. Nós temos comitês técnicos dos mais diversos e com a participação de membros independentes, membros que são externos à Petros, membros que não representam nem os patrocinadores e nem os participantes, são prospectados no mercado. Então, eu vou dizer aqui, o comitê de investimento ele tem 3 membros independentes, o comitê de risco, idem. São comitês técnicos que não há decisão de investimento que não perpassa por eles. A política de investimento, antes de ser aprovada, passa por eles. Né? E, por fim, nós temos uma questão chamada transparência. Nós somos referência no mercado em termos de transparência. Tudo isso ajuda a explicar a trajetória que nós estamos perseguindo e nos faz ter convicção de que nós estamos no caminho certo, gerando valor para o participante. Obrigada, presidente. Bem, aqui agora a dúvida do Eduardo Bonfim. Ele pergunta o seguinte: no modelo de benefício antecipado por prazo determinado no PP2, o valor simulado de renda mensal é líquido de imposto de renda? Marcão, por favor. Obrigado, Eduardo. Não, no simulador, os valores que estão apresentados ali, aliás, convido todos os participantes do Plano Petros 2 a fazerem suas simulações lá, até porque a simulação te dá o cenário que você precisa de acumulação de capital para a renda que você precisa, e aí convido também, pessoal, quem ainda não está no seu limite máximo de aporte, que aumente seu aporte. Você convida a patrocinadora a estar fazendo um aporte paritário também de maior valor e assim se acumular um valor maior. Mas respondendo objetivamente, Eduardo, aqueles valores lá nos simuladores, eles estão brutos, tá? Eles ainda não estão com... A gente está fazendo internamente aqui um trabalho de desenvolvimento para que a gente apresente novos simuladores. Recentemente, novos simuladores trazendo também a questão tributária. Recentemente, a gente teve uma alteração importante e positiva para os participantes na legislação tributária, que permite que os participantes escolham o seu regime de tributação no momento de acessar suas reservas. Então, por isso, a gente está modernizando nossos simuladores. Muito em breve, teremos também o simulador não só com a renda bruta, mas também simulando a questão tributária. No entanto, todo mundo que já estiver aí na porta de acesso às suas reservas, pode entrar pelos canais de atendimento aqui, a gente faz a simulação individualizada ali para quem assim precisar. Mas esse ano ainda a gente espera estar colocando os simuladores também com a questão da tributação, tá bom? Obrigado, Eduardo, obrigado, Antônio. Obrigada, Marcão. A Renata Gonçalves fez uma pergunta para o João. Vocês divulgaram que a taxa de administração cobrada pela Petros é menor do que a média do mercado, que estão buscando novas receitas para reduzir o esforço contributivo dos participantes. Há um indicativo de nova redução? João. Obrigado, Renata, pela pergunta. Como eu comentei no slide lá na apresentação, a taxa de administração equivalente ela vem caindo desde 2021, desde os patamares de 0,24% até 2026, onde a gente culminou com 0,2%. Né? A gente continua em busca de ações de eficiências para reduzir despesas, buscando eficiência, receitas incrementais. Então, assim, é um trabalho continuado, né? Ou seja, ano a ano, a gente não só precisa manter os níveis de receitas incrementais que a gente já tem, como trazer novas para que a gente possa sustentar essa taxa. Então,
duas informações são muito importantes aqui. A primeira, como eu comentei, é observar que essa redução vem sendo uma redução continuada, ou seja, isso está no nosso pipeline de ações na nossa operação, e que sim, a gente vem buscando, né, para que a gente possa aumentar aquela participação de receitas incrementais de 16% e reduzir o esforço contributivo do participante. Antônio. Certo, João. Vou seguir aqui com você. Antônio e João, só complementando. Sim. A gente vem perseguindo a questão, né, do custo da Petros de maneira geral, mas ao mesmo tempo mitigando o risco, né, a diretriz que o presidente colocou para a gente aqui, mitigando o risco e tendo participantes no centro da gestão. Ou seja, eu mostrei um slide aqui onde a gente mostra avanços na qualidade de atendimento ao participante. O João também mostrou um slide aqui mostrando, junto com o diretor Gazanel, mostrando que a gente tem tido retorno no investimento com uma diminuição da exposição a risco e também a questão da diminuição do custo PET. Então, assim, todos os três andando em conjunto, né? Fica o diretor de seguridade aqui, por exemplo, sendo cobrado pelos participantes de abrir posto presencial em outras praças, mas a gente não tem orçamento para estar em todas as praças. A gente vai dando nosso jeito aqui para estar atendendo presencialmente, com PETs itinerantes, com PETs mais perto de você, mas sim, a gente está numa trajetória de estagnar ou diminuir o custo da PETs com o aumento de qualidade e com mitigação de risco. Marcão, a tua colocação é muito importante, porque ela traz na discussão que às vezes alguns movimentos não são perceptíveis, né? A gente acaba fazendo esforços de redução e de trazer eficiência para dentro da operação, mas a gente precisa, né, fazer alguns investimentos para melhorar a percepção de valor e a jornada do participante nos nossos canais de comunicação. Então, por vezes, a gente acaba consumindo essa própria eficiência que a gente gerou, mas no sentido de melhorar a nossa eficiência operacional. Muito, muito bem lembrado, Marcão. Obrigado. Excelente, meninos. E eu queria Obrigada. só acrescentar que de 2019 para cá, os custos, a despesa administrativa da Petros cresce em patamar inferior à inflação. E a lógica quando a gente fala de eficiência é fazer mais com menos. E é isso que a gente percebe. É isso, presidente. Nesse período, a gente teve uma inflação acumulada de 45%. E com a concepção do orçamento de 2026, a gente só percebeu 35% no aumento dos custos. Você tem toda a razão, mais uma vez. Bem, vou aqui para duas perguntas para o Gustavo. Obrigada, João. Gustavo, o José Paulo Cerqueira, ele quer saber por que a Petros insiste em fazer investimentos no exterior, mesmo com perdas. Boa pergunta, Antônia. Vamos lá. Investimento no exterior. Vamos lembrar no passado, porque é bom a gente trazer o resultado também. Quando ele é bom, a gente também fala. Quando é ruim, a gente fala também. Ano passado, o investimento exterior ele contribuiu com um resultado de 40%. Ou seja, foi um resultado muito bom que a carteira de investimento no exterior ela contribuiu. Esse ano, em 2024, tá? Em 2025, a gente teve menos 5,88, conforme eu coloquei, muito pela desvalorização do real, do valorização do real frente ao dólar. Agora, é importante a gente entender que, majoritariamente, ou seja, a gente só tem 0,34% dos nossos investimentos no exterior. Então, majoritariamente, a gente investe em ativos brasileiros. Quando a gente faz uma estratégia de composição de portfólio, composição de carteira, a gente olha os ativos locais, olha o cenário de performance desses ativos, mas olha também do exterior e vê uma correlação entre eles. Então, o ativo no exterior ele é totalmente descorrelacionado com os ativos brasileiros. Então, o que isso quer dizer para o participante? Olha, quando aqui no Brasil vai tudo muito bem, bolsa sobe, a taxa de juros cai, enfim, a inflação cai, os ativos brasileiros vão performar muito bem, a nossa carteira vai performar muito bem. Agora, quando acontece o contrário, quando a bolsa cai ou o juros sobe, a gente tem que ter alguma mola, alguma coisa que amorteça esse resultado, né, desfavorável. E aí que entra o investimento exterior. O investimento exterior ele contribui muito na carteira
quando o mercado local não performa tão bem. Então, de forma geral, na composição do portfólio como um todo, o investimento exterior ele tem essa característica, tá? Que é muito importante, inclusive para a gente controlar o limite de risco dos planos. Obrigada, Gustavo, pelo esclarecimento. Seguindo aqui com você, o Leonardo da Silva, ele pergunta o seguinte: como está funcionando a política de investimentos em um cenário onde as taxas de juros de países desenvolvidos podem permanecer altas por muito mais tempo? Para rentabilizar a renda variável, a utilização de opções no mercado de ações? Antônio, vou começar pelo fim, tá? A gente não utiliza opção para alavancar na fundação, tá? A gente, quando escolhe um ativo, e aí uma ação específica, a gente tem um estudo muito bem elaborado pela equipe de renda variável, a gente tem convicção que vale a pena a gente investir naquele ativo, a gente compra o ativo mesmo, tá? A hipótese de fazer algum investimento de opção é para proteção da carteira ou proteção daquele ativo. Então, a gente nunca alavanca via opção os nossos investimentos, tá? E repete a primeira parte da pergunta, Antônia, por favor. Ele quer saber como é que funciona a política de investimentos em um cenário onde as taxas de juros de países desenvolvidos, né, podem permanecer altas por mais tempo. Tá bom, então vamos lá. A política de investimento ela é traçada com os cenários que a nossa área macroeconômica ela faz para os próximos 12 meses e os próximos 60 meses, ou seja, até 5 anos. Quando a gente tem uma previsão de alta de juros lá fora, consequentemente, a gente tem um impacto no câmbio brasileiro, tem um impacto na Bolsa de Valores e, obviamente, isso se traduz na nossa estratégia de médio e longo prazo. Então, como de 12 em 12 meses ou seja, anualmente a gente revisita a política de investimentos, qualquer mudança de cenário que a gente veja de aumento de taxa de juros de países desenvolvidos, como Estados Unidos, ou Europa, ou Japão, obviamente isso vai se retratar na nossa política de investimento e na nossa estratégia de investimentos. Tá? Não é atualmente o caso hoje, a gente vê os Estados Unidos, como eu falei, em 2025 caiu os juros, a gente de novo está revisitando o cenário com essa guerra do Irã, porque o preço de combustível, o preço de petróleo, ele aumentou no mundo inteiro, a gente está estudando e analisando o impacto inflacionário e como é que vai ser o comportamento dos bancos centrais com esse novo cenário. Mas, de novo, a gente revisita a política de investimento todo ano, com o cenário base que a gente traça, e se for de aumento de juros local, a gente vai reeducar a nossa estratégia. Obrigada, Gustavo. Bom, vamos caminhando aqui para as últimas perguntas. Essa aqui é para o Marcão, e acredito que para você também. Por que nos resultados deste ano as operações com participantes ela está abaixo do objetivo de retorno? A Petros subsidia empréstimo a participantes? É a dúvida do Carlos Gratti aqui no chat ao vivo, ele é participante do PPSPR e do PP2. Bem? Beleza. Antônia, não, a Petros não subsidia. Quando a gente coloca a taxa de juros do empréstimo, até por força de legislação, a taxa tem que estar acima da meta atuarial. Então, como eu falei, a carteira de empréstimos é um investimento do plano, ela faz parte da política de investimento, ela faz sentido sob o ponto de vista de diversificação. Ela sim, acaba sendo um benefício participante, mas de fato ela é uma carteira de investimento do plano. Então, respondendo objetivamente, não tem subsídio da Petros em relação à carteira de empréstimo, todo o retorno é para o próprio plano. A gente tem diminuído bastante a inadimplência, várias ações da área de operações, a inadimplência já era pequena, tá? A gente está reduzindo bastante a inadimplência do plano. Antônia, eu estou com medo da live acabar, eu queria fazer uma pergunta aqui do Gabriel Vinícius, que é muito legal. Posso fazer a pergunta? Claro, à vontade, Marcão. Que ele fala aqui, ó, Gabriel Vinícius, o plano é fechado ou existe algum fundo que seja possível investir com liquidez maior com os gestores da Petros? Eu acho que é uma pergunta que reconhece o trabalho, né, da gestão da Petros, uma pergunta bem interessante. E a segunda parte é, e vocês têm planos de previdência com a Petros e qual? Ele é um participante do plano Petros 2 ativo. Gabriel, eu sou participante da Petros, eu tenho 18 anos do Petros 2, tá?
Desde a minha posse, eu já me filiei, assim, o primeiro contrato foi o de trabalho, o segundo foi o contrato com a Petros, e o terceiro, à época, foi com a AMS. Então, sim, eu tenho o plano Petros 2 há 18 anos, e se o plano é fechado, existe algum fundo que seja possível? Não, o plano é fechado. O que é possível fazer, os participantes de Petros 2, e convido todos a fazer, como eu falei mais uma vez, a gente vê lá se a gente está na alíquota máxima para a gente, de fato, conseguir o aporte paritário da patrocinadora e aumentar a nossa reserva. Obrigado, Antônio. Desculpa aí. Deixa eu complementar, Marcão. Aproveitar isso para dizer que desde agosto do ano passado eu também sou participante da Petros. No dia que eu botei o pé aqui, me tornei participante. Não abriria mão disso. Primeiro, por acreditar na Previdência. Segundo, por acreditar na gestão da Petros. Todos nós, diretores, somos participantes, sim. E aqui eu quero trazer uma fala do Gustavo. Desde sua criação em 2007 até hoje, o plano Petros 2 já quintuplicou o valor da reserva do participante. Em termos reais, é mais ou menos como triplicar o poder de compra, extraindo a inflação. São números magnânimos. E aí nós estamos falando de um plano que começou em 2007, nós estamos em 2026. O Marcão bem disse, nós estamos aqui a gerir um plano, o contrato mais longevo da história de uma pessoa. Então imagina o que é você ficar 30 anos. Em 18 nós quintuplicamos. Imagina o que é ficar 30 anos num plano. Então, eu não tenho dúvida, né? Eu tenho outros planos de benefício, por onde passei deixei um plano, e aqui também. E se sair, manterei os recursos aqui, porque acredito na Previdência e acredito na Petros. Presidente, eu não tenho só um, não, eu tenho dois. Eu tenho PP2 e o FlexPrev. Vamos para a última pergunta, então, para poder encerrar. Essa pergunta que eu faço para o presidente e também para o Marcão, do Paulo César. Ele pergunta o que esses resultados históricos, né, trazem de benefícios para a vida dos participantes. Eu acrescento aqui também a pergunta do Leonan, que ele fez aqui no nosso chat, que referente à sustentabilidade dos resultados positivos apresentados, qual seria a principal preocupação da diretoria da Petros aí para o futuro, né, da fundação? Então, eu deixo essas duas perguntas para o presidente, para o Marcão, e na sequência, presidente, pode encerrar a nossa live deixando sua mensagem final aos participantes. Vai lá, Marcão. Vou adiantar, presidente, depois você fecha, por favor. Eu acho que a trajetória, como o presidente falou no início, a trajetória que a gente tem mostrado da Petros tem sido bem consistente. A gente tem mostrado resultados positivos, né? E com um menor grau de risco, ou seja, a gente tem corrido menos risco para alcançar resultados positivos, né? Então, eu acho que isso nos dá tranquilidade de acreditar que teremos retornos cada vez mais consistentes, com menor grau de volatilidade. Diretor de fundos de pensão não pode ficar tranquilo nunca, né, pessoal? Assim, a gente é 24 horas por 7 preocupado, da característica da cadeira, e é justamente porque existe uma responsabilidade muito grande. A gente está administrando patrimônio de 133 mil pessoas, né? Não só o meu, mas de outras pessoas, não só os nossos, né? Então, a gente não fica nem um dia despreocupado, ao contrário, a preocupação aqui é diária, mas, olhando friamente, a gente tem, como o presidente falou, uma governança bastante robusta, a gente é muito escrutinado, muito fiscalizado aqui na Petros, a gente tem órgãos de governança bastante atuante, seja o Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo, os nossos comitês de assessoramento são muito atuantes, então a gente tem algum grau de tranquilidade nesse sentido, mas sempre vigilante e sempre com senso de responsabilidade que é administrar o patrimônio de tanta gente. Presidente, para o fechamento. Obrigado, pessoal. Obrigado, comunicação. Obrigado todo o time da Petros. Muito bem, Marcão. Os resultados de 2025, como eu já tive a oportunidade de dizer anteriormente, não são fruto do acaso, mas de uma estratégia focada em otimização da relação risco-retorno. O Marcão acabou de falar sobre isso. E colocando o participante sempre no centro das nossas decisões. O que esse resultado traz? Ele traz sustentabilidade para os planos. Segurança hoje sem comprometer o amanhã. Segurança hoje sem comprometer o amanhã.
Os resultados observados eles refletem uma trajetória de crescimento sustentável, que está orientada por um planejamento, por uma governança robusta e por gestão competente de riscos. A atuação da Petros, ela busca conciliar o atendimento às demandas atuais com a preparação consistente para o futuro. A gente precisa reconhecer a natureza intergeracional da Previdência Complementar. Olhar para o longo prazo, olhar para o futuro, né? Esses resultados se traduzem em mais segurança de que os compromissos assumidos hoje poderão ser honrados ao longo do tempo, com menor probabilidade de medidas abruptas que penalizem as gerações. Eles dizem que, esses resultados nos dizem que há uma evolução das reservas e o fortalecimento dos planos com contas individuais, como o PP2, o PP3, por exemplo. Para o participante desses planos, isso significa saldo maior em suas contas individuais, maior capacidade de acumulação ao longo do tempo, perspectiva de benefício futuro mais robusto, respeitando o perfil e o horizonte de cada plano. Redução de risco, como eu havia dito, e maior estabilidade dos planos. Na vida do participante, isso se traduz em menor volatilidade, maior previsibilidade, proteção do patrimônio, mesmo em cenários econômicos desafiadores, como foi 2025 e como a gente inicia em 2026. O Marcão disse que aqui a gente não fica sossegado nunca. Não morreremos de tédio. Isso jamais. Cada dia a gente tem aqui uma coisa nova para fazer. Incremento de poupança previdenciária, geração de valor de longo prazo. Isso significa que a gente amplia a nossa capacidade de pagamento de benefícios, de constituição de reserva, de formar colchões de segurança, como aqueles que, inclusive, são previstos na legislação. Reserva de contingência, reserva especial. Para os participantes é mais poupança acumulada, é maior resiliência dos planos, é base técnica mais sólida para decisões futuras, inclusive quando a legislação permitir eventuais destinações no futuro, e foi o que foi perguntado aqui, né? Em síntese, os resultados que a gente vem gerando são a chave para um futuro seguro. Eu agradeço a participação de todos vocês, um prazer ter estado aqui. Agradeço os meus colegas da diretoria, agradeço a toda a Petros que nos possibilitou estar aqui, em particular o time da comunicação. Muito obrigado.